Graça e paz, sejam todos bem-vindos à Missão Ressignificar, Glória a Deus. gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Acabou? Posso ir embora? Pode? Depois da surra, só resta chorar e ir para casa. Amém. Deus seja louvado, glórias a Deus por mais uma vez estarmos aqui na presença dEle, às vezes com dificuldades, mas, como eu gosto de falar, cá estou eu de novo, né? Cá estamos nós, e que esta noite ainda possamos glorificar o nome dEle. Amém. Há mais algumas semanas atrás, no meu caso, eu estive aqui, nós estivemos aqui, mas eu estive com a palavra e nós tratamos sobre os pensamentos de Deus a respeito de cada um de nós. E hoje eu queria continuar com a parte 2 dos pensamentos de Deus a respeito, não de cada um de nós, mas a respeito de nós. Vocês conseguiram entender o que eu acabei de dizer, mas vão entender no decorrer. E a palavra, o versículo que eu li, o principal foi, algumas semanas atrás, foi Jeremias 29:11, que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Naquele momento nós vimos que os pensamentos de Deus para nós é uma vida cheia de vida. E por isso Deus trabalha em nosso favor e nos orienta a andar em seus caminhos e padrões. Foi o que nós vimos o resuminho, né, daquela semana. Ou seja, os pensamentos dele são continuamente voltados para nós e da mesma forma ele quer que nossos pensamentos e nossas atitudes trilhem o mesmo caminho. Foi isso que nós vimos. E eu quero ler agora Filipenses 4:8, para poder dar um gancho aí. E da mesma forma ele quer que nossos pensamentos e nossas atitudes trilhem o mesmo caminho. Que caminho? O caminho e os pensamentos de Deus. Filipenses 4:8. Amém? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia. Então, nosso pensamento, ele tem que se ocupar de acordo com que os pensamentos de Deus a nosso respeito. E Deus pensa a nosso respeito. Ele quer que nós pensamos a respeito dos demais e não somente a meu respeito. Então já dá para perceber mais ou menos em que nível que eu quero levar, em que caminho que eu quero levar essa palavra. O mundo em que vivemos hoje
já foi falado aqui um pouco antes da palavra, o mundo em que vivemos, pervertido, corrupto, egoísta, mau e desumano, não nos permite proximidade com ele. Por quê? Porque corremos um sério risco de sermos envolvidos e tomar a sua forma. Quem que corremos esse risco? Todo aquele que tem prazer no mundo. Muitos de nós estamos aqui, estamos orando, estamos louvando, estamos estudando a palavra, mas o nosso coração nem sempre está no Senhor. Está no que de bom tem ali naquele mundo. De bom. Então nós corremos um sério risco de sermos envolvidos e tomar a sua forma se ficarmos muito próximos. E é o que está em Romanos 12:2. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse transformar, renovar a nossa mente, nós acabamos de ler em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a nossa mente ela vai ser transformada a partir do momento que, pela palavra, o entendimento da palavra, a gente ocupe o nosso pensamento com tudo isso. O que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é amável, o que é de boa fama, tem virtude, tem louvor, isso ocupa o nosso pensamento. Amém. E não é, como eu falei, simplesmente para mim. A partir do momento que a minha preocupação deixa de existir somente para mim, passa a existir com o próximo, a nossa mente, verdadeiramente, ela vai ser transformada. Porque se eu entro nas escrituras, se eu entro em oração, se os meus pensamentos, se eu estou voltados ali nos pensamentos de Deus para eu ter o fim que somente eu desejo para mim, não está de acordo com os pensamentos do Senhor e a minha mente não está sendo transformada. Porque Deus não é um Deus de individual no sentido de que não é só para mim, mas é para cada um de nós e para todos nós juntos. Amém? Amém. E a segunda parte de Romanos 12:2, ou a parte final, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade dele não é dar o fim que desejamos, mas se nós queremos e receber este fim, o que nós precisamos fazer? O que nós já lemos aqui. Transformar a nossa mente, mudar a nossa forma de pensar, deixarmos de sermos egoístas e nos colocar à disposição daqueles que estão sendo necessidade, estão passando necessidade. Este é o fim que Deus nos deseja. Jeremias 29:11. Infelizmente, muitos permitem seus pensamentos divagar por situações atrativas do mundo, como eu falei agora há pouco. Observe que sempre começa pela mente. Lembra na palavra passada, em que foi falado que a guerra, ela começa, a maior batalha, ela tem início na mente. E essas situações atrativas do mundo, que muitos ficam divagando com seus pensamentos, apesar de estar lendo a Bíblia, apesar de estar orando, apesar de achar que está fazendo a vontade de Deus, está ali no que o mundo realmente tem de atrativo. Não estou falando que de repente não existem esses atrativos que eu estou falando, não são coisas boas realmente. E não quero dizer com isso que não existem coisas boas no mundo, mas é que os pensamentos que estão divagando por essas situações atrativas acabam aceitando tudo o que tem ali no mundo. Nós
ou quem quer que seja que esteja dessa forma, começam a pensar no que o mundo tem para oferecer, começa a pensar, começa a devagar, começa a ler a Bíblia, e Deus não me fez como cauda, me fez como cabeça, e Deus vai aumentar a minha ceifeira, vai aumentar, e esse aumentar vai passar por situações em que eu vou ter que me preparar, vou ter que entrar por muitos caminhos em que muitas vezes vão aparecer oportunidades em que essas oportunidades não são verdadeiramente colocadas e apontadas por Deus. Uma oportunidade de emprego que vai, em vez de glorificar a Deus, vai fazer com que eu me afaste dele. Uma oportunidade de emprego em que, na maioria das vezes, em muitas situações, eu vou ter que mentir. Uma oportunidade de emprego que eu vou ter que lesar um cliente para poder fazer com que as rendas da empresa aumentem. E, de repente, eu estou crescendo financeiramente, eu estou crescendo profissionalmente, mas eu estou aceitando tudo o que vem do mundo como se fosse bom. E nem tudo que está no mundo é bom. E aí a gente começa a passear, começa a rodear, e por ele nós somos tragados. E qualquer semelhança não é mera coincidência com esse passear e rodear e passear pela terra, né? Não é mera coincidência. A questão é que nem todos percebem que estão dessa forma. Por quê? Porque por estar rodeando e passeando pelo mundo, ele acaba aceitando as coisas do mundo, e as coisas do mundo passam a ser normal. Então, se é normal, se todo mundo faz, não é errado. E o que eu posso fazer? Porque se eu não agir desta forma, eu não vou conseguir me estabelecer no mercado de trabalho, eu não vou conseguir me estabelecer numa roda de amigos, eu não vou conseguir me estabelecer num determinado grupo. Eu vou ser tragado. E sem perceber, porque eu joguei a minha mente, passei tanto por lá, que aquilo que é errado, para mim, já passou a ser certo. E eu não vou perceber. E eu vou estar envolvido numa teia, vou estar sendo sufocado devagarinho, envolvido pela teia da aranha, a aranha vai sugando, tirando o néctar, tirando a vida, e nós não vamos percebendo. Verdade. E primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E pelo fato do amor do Pai não estar mais, porque eu já estou amando o mundo e não tem como agradar a dois senhores, ou o amor de um, ou o amor de outro vai estar em mim. E é por isso que a nossa mente ela tem que estar o tempo todo, como lemos em Efésios, em Filipenses 4:8, o tempo todo voltado para as coisas verdadeiras, respeitáveis, Aleluia. justas, pura, amável, de boa fama, de louvor, porque senão a gente não consegue. E como evitar basicamente isso? Já falei aqui, através da escritura, da palavra, mas como evitar isso? A gente já viu isso algumas semanas anteriores. Guerreando. A batalha começa na mente, então guerreando. Só que um detalhe, guerra não se vence sozinho. Guerra não se vence sozinho. É desse jeito. Dito isto,
eu quero abordar os pensamentos de Deus na esfera coletiva, como igreja, e não no individual, como nós falamos algumas semanas atrás, e que aparentemente eu estava indo pelo mesmo caminho, mas só que não. João 17, 20 e 21 diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus declara claramente aqui que o pensamento dele, a oração dele, o pensamento do Pai, o pensamento do Espírito está totalmente voltado para que nós sejamos um, como igreja. Não está voltado individualmente para mim. O que é interessante é que se a gente voltar lá para Gênesis, a gente vai ouvir uma situação bem parecida, em que todos se tornaram um. E qual foi a atitude de Deus? Apartar. Por quê? Porque os pensamentos não eram verdadeiros, não eram respeitáveis, não eram puros, não eram amáveis. Aquilo que eles diziam que era para poder fazer uma torre, para poder ficar mais perto de Deus, estava levando para mais longe. E tudo aquilo que se une para poder fazer, entre aspas, aquilo que Deus, que é para fazer a vontade de Deus, mas que não é, Deus vai apartar. E aqui, quando Deus espalha, não tem quem junta. Mas o que Deus quer aqui é exatamente o contrário. Se lá ele separou, hoje ele está querendo juntar. E como é que faz esse ajuntamento? Nesse versículo aqui, a gente percebe os pensamentos de Deus, que é unidade entre a igreja, na igreja, em Deus. Unidade da igreja nele. Para que a gente alcance aqueles que ainda não creem em Jesus. Essa é a vontade dele. É o fim que ele deseja para cada um de nós. Para que isso aconteça, não pode de forma alguma existir o que eu chamei aqui de espaços conflitantes entre irmãos. O que é mais comum é contenda, é confusão, é divergência entre irmãos, seja no âmbito familiar dentro de casa, seja em uma igreja, seja no ambiente de trabalho, seja onde for. O que mais existe são questões conflitantes, tudo é motivo para discutir, e sempre tem o dono da razão, sempre tem o dono da razão. Paulo deixa claro na carta aos Filipenses e exorta, não só a eles, mas a nós, pela unidade, no mesmo amor, com unidade de alma e tendo o mesmo sentimento. Filipenses 2, 1, 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então não é simples, não é pouco. Para que se chegue a esta unidade, há necessidade de amor, necessidade de unidade de alma. Aqui não se fala simplesmente de apego, de dizer, como se costuma falar aí,
De afeto. Eu não queria usar essa palavra, mas o meu santo bateu com o teu santo. Na Bahia. Olhei para você e gostei de você. Nossa, olhei e gostei de você. Não é dessa forma. É mais profundo. É olhar e ver através do Espírito. E perceber que ali dentro, no coração daquela pessoa, tem algo a mais. É enxergar o que há de boa fama, o que há de bom. E se porventura enxergar o que há de ruim também, vamos trabalhar cooperando para que aquele seja alcançado por Cristo. É isso que Cristo está falando aqui. É esse tipo de unidade que Cristo quer para a igreja. E na grande maioria das vezes, nós com os nossos mimimis, com a forma que eu quero, do jeito que eu quero, do jeito que eu penso, quando a gente chega em determinado momento que a gente encontra uma certa dificuldade, o que a gente faz? Se afasta. Espaços conflitantes. E esses espaços conflitantes vão gerando cada vez mais um buraco negro, vamos dizer assim, e ele vai engolindo e consumindo a tudo e a todos. Esta unidade que começa na formação de pensamento, é tudo pelo pensamento, é o que faz a diferença no trabalho do Evangelho. Quando eu olho para cada um, seja onde for, aqui no nosso meio é fácil, né? Mas quando eu olho em determinados ambientes ao qual eu não concordo com a forma de pensar, com a forma de agir, com a forma de falar e por aí vai, quando eu olho ali naquele ambiente, o que eu devo fazer, como eu devo agir, qual é a minha postura e qual é a minha atitude. Ao ter tudo isso em meu pensamento, vai ficar muito mais fácil o trabalho pelo reino, o trabalho pelo Evangelho. Afinal de contas, não é contra a carne e nem contra sangue. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Tudo passa pelo espiritual. É como falo, as coisas podem estar acontecendo de forma natural, mas tudo passa pelo espiritual. Vai cair ou não vai? E Paulo mesmo dá o exemplo, se colocando em risco todos os dias para que creem em Cristo. Não apenas pela obediência. Se fosse só pela obediência, já valeria a pena. Mas em amor. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu sempre ouvi dizer que as pessoas, estava até conversando com o Cleiton acho que domingo passado, que muitos olham para Paulo, eu sempre vi muitas pessoas falando isso, e sempre achou Paulo muito rígido, sempre achou Paulo machista e intransigente. É assim, depois de que a gente começa a ler uma ou outra situação, e aí a gente começa a perceber, e aí a gente vai ver que não é bem daquele jeito. Eu creio que, inclusive eu, em determinados momentos eu pensava, graças a Deus eu já tinha parado de pensar nisso há muito tempo, mas não tinha percebido ainda o tanto quanto ele era, e o tanto quanto ele verdadeiramente não era. E não sei se me entenderam, mas eu fiz questão que não entendessem. Explicou. Alguns enxergavam Paulo como Saulo. Hoje, estamos falando dos tempos de hoje. Ainda enxergam Paulo como Saulo, muito zeloso pela lei. E não Paulo, cheio de amor. Caramba, eu nunca tinha visto Paulo cheio de amor. Quando a gente fala de amor, amoroso, a gente lembra de quem? De João. E nunca de Paulo. Mas quando eu comecei a ler as cartas de Paulo só fala de amor. Literalmente, Paulo só fala de amor. Olha o que diz, eu vou trazer aqui alguns exemplos. Colossenses 1:24. Agora me regozijo. Paulo está dizendo que se alegra no meio dos meus sofrimentos. Ele está sofrendo e está se alegrando. Por vós,
por mim, por vocês, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor de seu corpo. E quem é o corpo de Cristo? A igreja. Então, Paulo é amoroso. E eu não vou nem ler. Alguém abre, vamos ler. Abre, eu não queria ler não, mas vamos ler. Só 2 versículos. De 1 Coríntios 13. Abre aí, Gislene, sei que está mais perto. 1 Coríntios 13, versículos 1 e 7. Que é o amor, o dom supremo. Como que alguém que não é amoroso consegue escrever algo dessa forma? Versículos 1 e 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E como a gente já viu em muitas imagens que o Cleito de vez em quando coloca aí, suportai-vos uns aos outros, e aí ele coloca 3, 4 nas costas. Se eu colocasse façarinha, já ia complicar a minha vida. Mas tudo suporta. Como que alguém que não é amoroso, que é rígido, que é intransigente, ou que dizem ser machista, escreve algo dessa forma? E algo mais, ele está falando que alegria em sofrer por amor demais, é muito mais profundo. E aí então vamos falar de alegria e recompensa. Interessante como o apóstolo Paulo aborda essas 2 características, alegria e recompensa, apontando para o ensino e entendimento onde elas não são o combustível essencial e motivacional, mas o amor. E nesse mesmo amor, ele exorta os filipenses, e não só eles, mas nós, a se manterem e a nos manter firme no Senhor. Olha aqui mais um exemplo. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Paulo sente saudade dos irmãos que são amados, que ama. Minha alegria e coroa. Opa, peraí. Então é alegria, só é alegria para Paulo, porque eles, por Paulo estar pregando o evangelho, eles são a coroa, ou seja, é a recompensa. Então eu vou realmente pregar o evangelho porque eu vou ter uma recompensa. É por isso que Paulo prega o evangelho, porque ele tem uma recompensa. O que está falando aqui, em todos esses versículos que nós já vimos, é que ele faz não pela recompensa, mas pelo amor. A recompensa é consequência. A recompensa é gratuita. É gratuita entre aspas, né? Porque, enfim, ele mesmo falou, nas prisões, nas aflições, nas dificuldades. Minha alegria e coroa, sim, amados, novamente, permanecei deste modo firmes no Senhor. Porque a alegria dele e coroa, em amor, ele quer que a gente permaneça no Senhor. Para quê? Para ter o que ele tem, a coroa. Agora, querem tudo que Paulo tem? Inclusive as aflições, inclusive as perseguições, inclusive as prisões, por amor, suportando? É para qualquer um? Ou será que Cristo falou para algum de nós, para que vocês entendam o quanto devem permanecer, o quanto devem sofrer por mim? Será que algum de nós já nos permitimos a ouvir isso de Cristo? E se ouvíssemos, iríamos aceitar? E a forma para que isso aconteça é a unidade entre irmãos, que é a igreja. E aí em Filipenses 4:2 ele continua:
rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem cordialmente no Senhor. O que ele está dizendo aqui? Paulo está tentando mostrar a esses dois aqui que já estavam em discórdia, e esses dois aqui, se a gente continuar lendo aí Filipenses, vai mostrar, Paulo vai falar que eles pregavam o evangelho junto com eles, caminhavam junto com eles, e aí de repente eles estão de bico um para o outro, porque já não estão no mesmo pensamento, já não estão concordando com determinadas situações, estão abrindo espaços conflitantes para que se distanciem do Senhor e aí o evangelho não seja verdadeiramente bem eficaz. Porque se eu estou em discussão com aquele que eu estou caminhando, como que alguém que está por perto vai querer esse Deus se nós mesmos não concordamos? E como nós vemos isso nos dias de hoje? E aí Paulo declara, primeiro aos Filipenses, como irmãos, e o quanto os amas. Por isso ele exorta, ele a permanecer em Cristo, não só eles, mas a nós. E desta forma, não vai existir espaços conflitantes entre irmãos, e sim unidade. Então, perceberam o distanciamento entre os irmãos? Faz como Paulo, chama alguém, vá lá, eu não posso ir, eu estou aqui preso, mas vá lá você e resolva essa situação. Poxa, caminhou com a gente, conhece a verdade, conhece a Cristo, o que ele quer é unidade da igreja e não dissensão. Então, no linguajar de hoje, crie vergonha. Se perdoem, examine-se, se perdoa, vá lá e ceia. A questão é, como é que vai existir essa unidade de fato e de verdade? Essa unidade ela só vai existir pelo Espírito. Se os pensamentos de Deus para a igreja é a unidade, devemos entender que essa unidade não vai acontecer simplesmente porque nos relacionamos com quem temos afinidade. Temos afinidades aqui, todos nós? Temos. Se não tivéssemos, não estaríamos aqui juntos. Agora, o que acontece? Por conta de nossa natureza caída, somos egoístas e isso deixa quase impossível que haja unidade entre a grande maioria dos grupos. Mesmo que sejam afins. Gente, perdão. Mesmo que esse grupo sejam afins. Como eu falei, temos afinidades. Mas só por si só, essa afinidade, ela não vai estabelecer a unidade entre a gente. Verdadeira, duradoura, de fato, a todo custo, para qualquer momento, suportando e em amor. Só por isso não. E é por conta dessa natureza caída, nós somos egoístas, e isso deixa quase impossível que haja unidade entre esses grupos, sejam eles afins ou não. E se isso existir, será por mera conveniência. Opa, tem alguma coisa ali que me convém, então eu vou me ajuntar, porque eu posso me beneficiar. Só há unidade verdadeira no Espírito e pelo Espírito. Afinidade, unidade por conveniência, ela não é duradoura. Em determinado momento, ela vai espanar. E quando ela espana, não adianta, humanamente falando, não vai restabelecer. Podem até se aproximar, mas não vai haver mais unidade. Podem até se tolerar, podem até se suportar, mas não em amor, por conveniência. Mas a unidade verdadeira, ela vem
pelo Espírito Santo. Efésios 4, 1 a 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Preservar a unidade. De quem? Do Espírito no vínculo da paz. A unidade entre pessoas verdadeiramente só vai existir através do Espírito no vínculo da paz. Pelo príncipe da paz. Oh, aleluia! O que acontece também nessa situação para que haja essa unidade? As diferenças devem ser eliminadas. Vai existir diferença? Existe. Somos iguais? Não. Pensamos iguais? Deveríamos. Eita! Pensamos iguais? Deveríamos. As diferenças devem ser eliminadas. Considerando que os pensamentos de Deus é a unidade entre pessoas / igreja, então as diferenças entre elas devem ser eliminadas. As diferenças, por que as diferenças existem? Existem porque alguns não estão satisfeitos com a posição que têm. E como estamos falando de igreja, com a posição que tem no corpo. Quem é pé, quer ser mão. Quem é mão, quer ser olho. Ninguém está satisfeito com o que tem. Vamos falar em questões eclesiásticas. Quem é diácono, quer ser presbítero. Quem é presbítero, quer ser pastor. Não que seja ruim almejar o episcopado, como fala Timóteo. Mas que a gente, enquanto está nessa situação, a gente esteja satisfeito e fazendo bem feito. Aleluia. Como se fosse para o Senhor que nós fazemos. Então, existe esses problemas porque muitas vezes nós não aceitamos a posição que nós temos no corpo. Sem o Espírito Santo não há unidade, pois é Ele quem elimina os espaços conflitantes entre os irmãos. Sem a ação dele, a diferença gera distanciamento e inveja. E nós já falamos sobre inveja há algum tempo atrás. A inveja tem poder para suscitar conflitos, pois está associada ao egoísmo, já falamos muito sobre egoísmo também, e transforma amigos em adversários com potencial de se tornarem inimigos. É muito complicado a falta de unidade, a diferença, a inveja. Se não for pelo Espírito Santo, vai um abismo gerando outro abismo. Isaías 11:13 diz: afastar-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão eliminados. Efraim não invejará Judá, e Judá não oprimirá a Efraim. Então, quando nós olharmos para alguém, vamos afastar de nós a inveja. Aleluia. A inveja é a porta de entrada para todo mal. A grama, como tem o ditado aí, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E como diz a minha filha, é porque é sintética. É porque é sintética. Vamos nos afastar, tirar os olhos da inveja. Vamos ocupar a nossa mente com os pensamentos, como nós lemos aí por trás. Vamos encher o nosso coração verdadeiramente de amor. Vamos entender que a nossa guerra
não é contra a carne e contra a sangue. Quando situações que deixar, ou eu que o diga, que deixar com os nervos à flor da pele, vamos voltar o nosso pensamento para as questões do Senhor, para a palavra do Senhor, para o Espírito Santo, para que Ele ocupe esses espaços conflitantes, não permitindo que o inimigo, seja lá quem for, ocupe até gerar esse buraco negro que foi falado, e evite e impeça que o Espírito Santo tenha poder. Então essa é a única forma, pelo Espírito Santo e em Cristo. E continuando em Isaías, só que agora no 11 de novo, versículos 1 e 2 e o 9, que diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e duas raízes, um renovo. O 2, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o 9, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Não começa, não é pela mente? Não começa pela mente? Enchendo com conhecimento, com tudo que é louvável, com tudo que é lícito, com tudo que nós lemos lá em Filipenses 4, que é de boa fama, o que é de bom juízo, Se boa virtude já. se boa virtude, tudo. Eu vou nisso pensar. Não começa pela mente? E como nós falamos, a guerra, algumas semanas atrás, a guerra não começa na mente. E como nós falamos, a nossa mente não é a mente de Cristo. Se o Espírito que estava com Cristo, o Espírito do Senhor, deu sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor a Cristo, se nós temos a mente dele, se ele foi para o Pai e mandou esse mesmo Espírito para ficar conosco e nos ajudar, por que não vamos ter também todas essas virtudes e qualidades? Só vamos conseguir ter unidade e vencer as dificuldades se for pelo Espírito e com a mente de Cristo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sim, os pensamentos de Deus para nós, que é vida e vida abundantemente abençoada, deixarão de ser apenas pensamentos e se tornarão em realidade, quando a unidade entre irmãos chegar no que vamos ler agora no Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Aleluia. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Aleluia. É isto o que o Senhor, o fim que o Senhor deseja para cada um de nós. Aleluia. Ali ordena o Glória Senhor a Deus. a sua bênção e a vida para sempre. Ali onde? Ali onde? Ali onde? Na unidade entre irmãos. É ali que o Senhor vai ordenar a bênção. Onde há discórdia, dissensão, contendas, o Senhor não libera a bênção, não libera a vida e não libera a unção. Por quê? Porque ele foi impedido, não porque ele não queira, mas porque ele foi impedido. Primeiro ele vai, através do seu Espírito, resolver todos esses problemas, para depois liberar
bênção e vida. Amém. Senhor. Portanto, se não estamos tendo vida como nós gostaríamos de ter, vamos observar para esses textos. Aleluia. Amém? Amém. Deus seja louvado. Glórias a Deus. Pai, te louvamos, te glorificamos mais uma vez por este momento em que aqui estivemos, pelos puxões de orelha que hoje não foram poucos, pelas dificuldades que estamos passando. Sim, Pai, pelas dificuldades que estamos passando. Pois é através delas que nós sempre corremos para os teus braços. Pai, te louvamos, te glorificamos, porque sempre o Senhor tem colocado diante de nós um caminho a ser escolhido, Pai amado. Sempre a bênção. Sempre a bênção o Senhor tem colocado em nossas vidas. E essa bênção que eu estou falando aqui agora, Pai amado, são vidas. São pessoas, Pai amado, que estão caminhando junto conosco, que em momentos de dificuldade, que em momentos, Pai amado, de tristeza, que em momentos de choro, o Senhor colocou ao nosso lado para que nos dê a mão, para que tenha, Pai amado, naquele momento, compaixão, unidade, consiga perceber pelo Espírito Santo o que estamos necessitando. Muitas vezes, Pai amado, estamos passando por tanta aflição que muitas vezes só conseguimos chorar, não conseguimos, Pai amado, nem sequer abrir a nossa boca para orarmos, que não seja por gemidos inexprimíveis. Aí nós temos o Teu Espírito Santo que vem, que acolhe e que leva até o Senhor. E o Senhor, como é um Deus amoroso, como nós vimos aqui hoje, coloca, Pai amado, pessoas também amorosas para nos socorrer e para nos ajudar nesta caminhada. Pai amado, não conseguimos de forma alguma chegar ao reino celestial se estivermos caminhando sozinho, individualmente, Pai amado. Sim, a Tua palavra diz que a salvação é individual, é para cada um. Mas, Pai amado, é em um corpo ao qual o Senhor chamou de igreja. Igreja, Pai amado, essa que deve caminhar segundo os Teus preceitos, segundo a Tua vontade, segundo, vendo conforme os Teus pensamentos, Pai amado, observando a Tua lei, conforme os Teus padrões. É este, Pai amado, é isto que o Senhor determina para cada um de nós. E nós Te louvamos e Te glorificamos, porque a cada dia o Senhor nos faz lembrar. O Senhor jamais permite, Pai amado, que a gente caminhe sem que o Teu Espírito Santo, que o Senhor enviou para que estivesse conosco, nos mostre, Pai amado, o tempo todo, quando estamos, Pai amado, titubeando do caminho que estamos seguindo. Não vamos ser, Pai amado, de forma nenhuma, sermos pegos de surpresa, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor derrama do Teu Espírito, o Senhor mostra, Pai amado, o caminho correto. E é por isso que nesta noite eu quero Te louvar e quero Te agradecer pelos irmãos, pela unidade que o Senhor tem estabelecido aqui especificamente no nosso meio, na missão Ressignificar. E através de nós e através de muitos outros, Pai amado, estabelecendo essa unidade com o Senhor, porque sem o Teu Espírito nada somos e nada podemos fazer. Então, e tão somente, Te louvo, Te glorifico e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.